Voltamos com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Eu quero agradecê-lo mais uma vez pela audiência, né? A audiência da TV Rio Branco. Todos os programas da TV Rio Branco continuam aumentando. Por quê? Porque há uma relação de compromisso, de verdade entre nós e você, amigo e amiga. Isso mesmo. Então, boa noite para você que nos acompanha todos os dias aqui na TV Rio Branco, no SBT, porque nós temos o melhor para você. Temos os melhores patrocinadores. O Araújo está com a gente aqui há 16 anos, por isso que é a melhor e a maior rede de supermercados do Acre. Tem sempre uma loja pertinho de você, isso é uma preocupação do grupo. E tem também o Araújo Mix. Por que o Araújo Mix? Para as pessoas que querem comprar em grande quantidade, fazer economia. E lá você pode, em um só lugar, comprar no atacado e no varejo, é o atacarejo. Tá? É o Araújo Mix, uma mistura de varejo e atacado. Na nova Avenida Ceará, próxima a FAO. Isso mesmo. Temos ainda o apoio da New Flex e também da Purifique, água alcalina para você. Coloca aí, por gentileza, o telefone e o endereço da Purifique na tela da TV Rio Branco, meu amigo Neto, por gentileza. Fica na Rua Santa Inês, no bairro Aviário. Tá? Isso mesmo. Por quê? A água alcalina ela previne vários tipos de doença. Tá? É a verdadeira água alcalina, é a água Purifique. É o melhor da água para você. Tá? Rua Santa Inês, 188, Aviário, 9943. Porque você tirou rapidinho? Isso mesmo, você deu para ver. Então, coloca de novo, 9943-4884 e 3224-1824. A verdadeira água alcalina. Purifique. Um abraço, uma boa noite especial ao meu amigo Assis. Ele é o sócio proprietário da Purifique. E também ele representa aqui também os produtos Fortimag, que dá sequência ao tratamento. Ela vai fortalecer a água, dar os verdadeiros minerais que você precisa na água de verdade. Água alcalina, a melhor para você. Tenho o prazer de conversar agora com o professor Alex Barros. Ele é economista e especialista em planejamento familiar, planejamento financeiro. Vamos ver o que você pode fazer para evitar contrair dívidas. E você que já tem dívidas, ele vai lhe ajudar a encontrar um plano para você saldar essas dívidas e não sacrificar todo o seu 13º. Seja bem-vindo, professor Alex. Tudo bem? Luiz, é um prazer. Prazer é nosso recebê-lo aqui no programa. Novamente, aqui realmente eu me sinto em casa. É muito bom também falar sobre isso, né? A gente está vendo hoje um momento em que o brasileiro, de modo geral, 68% dos brasileiros estão endividados. 68%? 68%. No Acre a proporcionalidade é mais ou menos a mesma? 49% no Acre. Então ainda bem que o Acre está abaixo da média nacional. Tá. E o que é endividado? É alguém que comprometeu além do seu salário. E o ruim dessa pesquisa, da Serasa Experian, é que desses 68%, 49% não vão pagar. Não vão pagar a gente porque não tem. E não vão pagar porque não tem como pagar. Não é porque sejam caloteiros. Não. É porque não tem como pagar. A verdade é E o que pode acontecer com essas pessoas? Aí eu vou extrapolar um pouco do seu limite aí, vai para a questão jurídica. Né? Olha só, o que acontece? Hoje em dia, Muniz, o Banco Central ele criou o chamado cadastro positivo. Antigamente, você ficava inadimplente e depois de 5 anos, o seu nome era retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Automaticamente. E você tinha direito a crédito. Hoje em dia, não. O Banco Central calcula o seu risco, é chamado de rating bancário. Ou seja, se você hoje pagar a parcela do seu carro com 5 dias de atraso, o Banco Central vai computando esses atrasos e, embora você não esteja com o nome no Serasa, você pode ter o crédito negado. Vai computando de forma negativa. É o chamado crédito positivo. Em contrapartida, qual o objetivo disso? Aquela pessoa que sempre pagava em dias, ela não era favorecida. Hoje não. Hoje é. Hoje ele tem um juro menor do que esse outro, tem um risco maior. É porque isso essa conta é fácil de fazer. Quanto maior o risco, menor, então, o limite de crédito e maior o juro. Com certeza. Quanto menor for o risco, maior o crédito e menor o juro. Exatamente. Então o Banco Central adotou esse programa, que chama Cadastro Positivo, para que pudesse favorecer a pessoa que era adimplente. Porque o adimplente, depois de 5 anos, estava tranquilo. Então, acontecia muito isso. Agora, evidentemente que, feito isso, quando o cara está na lista lá, quando ele aparece e se apresenta, eu sou o fulano de tal, eu quero renegociar minha dívida, automaticamente tem planos facilitados. Tem. Hoje em dia... Porque estava dado como perdido, né? Isso. Hoje Agora em dia, com o nome sujo.
aqui no Acre, por exemplo, você entrando no site da Serasa Experian, você automaticamente, ele vai demonstrar se você está credenciado para, naquele momento, já fazer o parcelamento automaticamente. Nos grandes centros de São Paulo, eles têm um centro tem essas físico. opções também. Tem. Um centro físico, eu vou lá e negocio. Eu não preciso ir direto com o meu credor. Agora, esse período que estamos chegando, o Natal, é um período de armadilhas. Principalmente porque eu quero comprar um presente, eu quero viajar, e eu acabo indo no meu credor, fazendo um parcelamento para ter o crédito de volta. E aí, Muniz, se não houver planejamento, eu vou novamente naquele ciclo vicioso e vou aumentar ainda mais a minha dívida. E, infelizmente, qual é o problema? A dívida, ela deixa uma penumbra que impede que eu veja qual o futuro que eu vou ter. Eu não sei, que decisão tomar. Né? Então, a dívida tira meu sono. Muniz, casamento muita gente tem tido problemas com a família, com amigos, com parentes. Pesquisando do IBGE, infelizmente, no Brasil, 70% do divórcio é por causa de dívidas. Eu costumo dizer, né, que quando a dívida está pela porta, o amor sai pela janela. E tem aquela espécie de traição financeira, né? O marido contrai, não fala para a mulher e vice-versa. Exatamente. E aí quando descobre, aí o pau Na verdade, quebra. esse chama de adultério financeiro, é quando o marido não sabe nem quanto a mulher ganha e vice-versa, um não sabe no que o outro gasta, e há uma série de acusações. Né? A mulher pergunta, cadê o teu dinheiro? E o marido fala, eu também quero saber, porque nem eu sei. Então, se não é planejamento, Roberto Kiyosaki, que é o maior autor desse assunto, é uma frase fantástica. Ele fala, ninguém planeja fracassar, mas se fracassa por não planejar. Aí tem, só para complementar, nem tudo que você planeja dá certo, mas nada vai dar certo se for planejado antes. Né? Há algum tempo o senhor me falou que nessas horas de renegociar, é sempre uma conversa aberta com o gerente diretamente, é sempre o melhor negócio. Continua valendo isso? Com certeza. Então, se eu pretendo negociar, se eu quero realmente sair da inadimplência, porque, infelizmente, Muniz, a dívida, a pessoa endividada, ela perde a cidadania. É verdade. Né? Ela perde a cidadania, porque ela não tem crédito, e aí fica tentando usar o nome de terceiros, aí vai acabar surgindo o nome do terceiro também, vai criar uma série de problemas. Então, às vezes perde bons negócios por não ter como negociar. Então, se eu quero negociar, eu vou direto com o gerente do banco, e eu vou falar a verdade. Os bancos, nesse período mesmo, agora, para aproveitar também um 13º, esse fluxo maior de recursos na economia, eles dão um desconto que chega a 70% da dívida. Na até verdade, 70%. Até 70%. Eles querem receber, na verdade, apenas... O senhor está falando de valor real, não é valor de juros, não. Valor real. Valor real. Nesse caso aí vale a pena, né? Porque o próprio banco, ele já tem lá no balanço dele uma linha lá que é provisão para devedor duvidoso. Ele sabe que vai ter calote. Então, para não ter o calote... Nesse caso, para ele é um lucro já. Ele é um lucro. Para não aumentar o passivo dele, é melhor que ele receba e diminua esse passivo. Porque a gestão financeira também, ela fica desacreditada pelo Banco Central. A gente está vendo a situação, Muniz, hoje. Ontem, alguns estados, como Roraima, suspenderam o pagamento para os funcionários do governo. Olha a situação que está vivendo. Então, a gente está vendo a situação que quem está endividado... Um período de desconfiança total. Isso. A desconfiança hoje é tanto do banco como do próprio consumidor. O IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, ele divulga o ICC, Índice de Confiança do Consumidor. O consumidor hoje, ele também não está comprando. Porque ele não sabe qual é o futuro dele, ele não sabe se o salário ele vai receber, ele não sabe se vai continuar empregado, e aí eu tenho família. Isso é péssimo para a economia. Né? É ruim, para a economia... Fica engessado o negócio. Porque se não há consumo, não há produção, claro. Se não há produção, é desemprego. O Brasil está passando o que vem passando, porque por 2 vezes consecutivas nós perdemos nosso grau de investimento. E aí o investidor estrangeiro deixou de trazer recursos para cá, e aí o que aconteceu? Não havendo recurso, não havendo investimentos, e principalmente o setor da indústria foi mais afetado com o desemprego, fechamento. Comparando Brasil, Amazônia Legal e Acre, a Amazônia foi a que teve a maior parcela de fechamento de empresas. Manaus superou o fechamento de empresas. Professor, por que o governo federal está tomando agora uma medida natural para quem quer equilibrar as finanças, não quer gastar mais do que arrecada, e há por setores da nossa economia, inclusive, setores sociais, esse seria o natural mesmo, muitas críticas? O grande problema é que
infelizmente, o presidente vai ter que tomar medidas de austeridade. Medidas impopulares, na verdade, né? Nós sabemos que, se você pegar os dados da Previdência, ministro, para o ano que vem o nosso déficit é de 147 bilhões de reais na Previdência. Né? Então, assim, a nossa Previdência passamos um momento ruim. A perspectiva é que em 2025 tenham mais pessoas aposentadas do que na ativa. Então, a conta não vai fechar. Então, se não houver essa reforma tributária, essa reforma trabalhista, vamos dizer assim, a gente sabe que o trabalhador precisa de direitos, claro. mas, Muniz, os Estados Unidos, a revista Veja divulgou agora há pouco tempo, agora no começo do mês, 3 mil ações trabalhistas. No Brasil, nós temos 4 milhões de ações trabalhistas. O Brasil gastou em 2015 14 bilhões só com justiça do trabalho, 14 bilhões de reais. Então, a economia vai chegar até nós vamos também ter que passar por isso. É o que eu passo na minha casa. O que é que eu posso fazer? Se eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu tenho que cortar o orçamento. Só que tem uma hora que eu já cortei tudo que eu poderia do meu orçamento. Qual é o próximo passo? É começar a conseguir uma nova renda. E a gente está vivendo hoje um período que a pessoa tem que ser empreendedora sem ser empreendedora. É o processo natural. Lógico. Na sua opinião, hoje, o que lhe preocupa mais em termos na economia do Brasil, de modo geral? Essa questão fiscal ou a previdenciária? O maior problema hoje do Brasil é a previdenciária. Né? A gente, em 2000... Porque ela pode ajudar a resolver o outro problema, o fiscal. Em 2014, em 2025, se não houver reforma, 25% do nosso PIB, que é o recurso que vai ser investido na riqueza, na produção, não no vai emprego, ser mais investido. Vai só para pagar a Previdência. Né? Vai só para os benefícios sociais, para a Previdência Social. O grande problema nosso, Muniz, é a subsistência. O ser humano precisa de recursos financeiros. Então, tu imagina só rapidamente, o estado do Rio de Janeiro, há 6 meses, não paga os aposentados. Olha o caos. Rio Grande do Sul, parcelando o pagamento. Roraima, agora em setembro, o pagamento de setembro, a primeira parcela pagou em outubro, a segunda pagar no final de outubro. Então, para nós, para o Acre, aquilo que era ruim, que a gente falava que era a economia não do contra-cheque, a gente só está bem hoje por causa disso, porque a gente está recebendo ainda. Né? Com toda a economia ruim. Perdas salariais e tudo, mas mesmo assim... O que aconteceu no Acre? A gente não houve demissão, o governo continua pagando salário em dias. Né? Então, se você pegar o PIB setorial no IBGE, 50% do nosso PIB é governo. O que era ruim para a gente tornou um fator positivo. Mas eu quero a sua opinião. O governo está aí a anunciar a demissão de 545 detentores de cargos comissionados e funções gratificadas. O que isso pode representar de impacto na nossa economia de imediato? Infelizmente, o impacto acontece... É de imediato? De imediato, né? De forma ruim. Instituições financeiras vão ficar inadimplentes, comerciantes vão deixar de receber salário. A gente está vendo um momento hoje, segundo o relatório Focus do Banco Central, as compras do supermercado elas diminuíram. Ou seja, a gente está... O básico dos básicos, até a alimentação nós reduzimos, porque a gente está vivendo um momento de incerteza, de insegurança. Né? Agora, tem um setor do comércio que não para de crescer, de cosméticos. E aí é verdade. Né? Só deixa de ir ao supermercado, mas não deixa de ir ao salão de beleza. E aí, Muniz, é uma questão de percepção. Quando a gente fala em valor e vale em preço, né, o que é percebido pelo cliente. E aí tem um livro chamado A Beleza da Ditadura que ela fala sobre isso. Né? Ele fala sobre o Brasil ser o maior consumidor do mundo em consumo de cosméticos. E o segundo em cirurgia plástica. E é porque... Esse livro ele faz um paralelo, eu até falei, sobre a questão da beleza, o gasto na beleza. E tem a ver, ele coloca com a previdência. No Brasil é feio envelhecer. Porque na velhice, ao invés de ter uma vida boa, eu vou depender do INSS. E INSS eu falo sempre. O que é? Não é Instituto Nacional de Seguridade Social. O que é INSS? E isso não será suficiente. Isso não será suficiente. Gostei, professor. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Obrigado, parabéns. Isso sempre traz boas novidades aqui e bons temas. Muito obrigado. Apareça outras vezes, viu? Pode deixar. E os artigos vão continuar sendo publicados? Vão continuar. Vou te mandar por e-mail. O professor Alex faz parte da equipe de articulistas do jornal Rio Branco, o melhor e mais antigo jornal do Acre. Foi um prazer. Sucesso. Muito obrigado. Muito bem. E com essa a gente termina o programa de hoje. Tá? Certamente a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Isso mesmo. Por quê? Porque, não, na segunda-feira.
que amanhã é dia de debate aqui na TV Rio Branco. Então, segunda-feira estaremos de volta aqui. Agora mais cedo, 7h30 da noite. Boa noite a todos e bons sonhos. Valeu!